Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cláudia, estamos no Senhor Jacinto e este é o podcast Achas que Conheces? Este podcast tem o apoio do Bairro Comercial Caldas da Rainha e conta também com a participação dos alunos do curso de Audiovisuais da Escola Rafael Bordal Pinheiro. E hoje tenho aqui um convidado. Eu tenho a dizer que talvez este seja o meu podcast mais difícil de fazer, não sei. Vamos ver como é que isto corre. Samuel Jacinto, o meu marido, estás bom? Obrigada por teres aceito este convite. Estamos a fazer este podcast porque o Sr. Jacinto, neste novo formato, vai fazer agora, dia 8 de junho, 6 anos. E a verdade é que nós temos percorrido aqui um percurso. Uma aventura. Uma aventura, não é? Uma aventura grande até chegarmos aqui. Diz-me uma coisa, nós não falámos nada disto em casa, não conversámos nada sobre isto, não falámos sobre o que é que íamos falar. Sim, até já me deixaste um bocado nervoso porque eu pensava que íamos falar mais em aspectos profissionais, etc. E agora é que tu me disseste que íamos tocar mais nos pontos pessoais e etc. E isso mexe um bocadinho contigo. Mas pronto, mas só lá vamos se tu te sentires à vontade para isso. E eu acho que também a tua história talvez possa ser um ponto de inspiração para tantos que passaram por aquilo que tu passaste, por aquilo que tu continuas a passar. Sim. E talvez também seja aqui um bocadinho o nosso contributo, não é? Sim. Vamos aqui, eu vou aqui voltar, vamos aqui atrás. Diz. Portanto, tu és aqui das Caldas, tu nasces aqui nas Caldas, Sim, certo? Com um pai que nasceu aqui nas Caldas, mas com uma mãe que não nasceu aqui nas Caldas. Sim. E é isto que muita gente não sabe. Conta-nos lá tudo. A parte da nascença. A parte da nascença. A minha mãe era de Lisboa, os meus pais conhecem-se em São Martinho. A minha mãe, depois, basicamente, fugiu à revelia da família. Porque estamos a falar, enquadra isto, porque estamos a falar, já que estamos a falar abertamente das coisas, vamos falar abertamente das coisas. Porque estamos a falar de alguém que vinha de Lisboa, que tinha posses, que tinha algum poder económico e que vinha passar férias a São Martinho, não é? Sim. E nesse As contexto... famílias típicas que vinham passar férias a São Martinho. Os meus pais conhecem-se em São Martinho. O meu pai trabalhava numa discoteca na altura e eles conhecem-se lá. Depois namoraram e, como eu tinha dito, depois há a revelia até da família da minha mãe. A minha mãe acaba por sair ou fugir, como queiram chamar, de casa para ir viver com Portanto, ela com o meu fez pai. as malinhas e veio para Salir. Exatamente. E não foi é? viver para Salir do Porto com o meu pai, sim. Na altura, os teus avós, ou seja, o Sr. Jacinto... Já existia a loja do Sr. Jacinto. Sim, já existia, mas pronto, sim. Nesta altura os teus avós viviam em Salir. Não, já viviam nas Caldas. Já viviam nas Caldas, ok. Sim. Salir sempre foi como uma casa de férias, onde o meu pai, na altura, vivia. Pronto. E vai viver para lá com a tua mãe. E depois vivem lá e depois aqui também nas Caldas, depois onde eu acabo por ser fabricado. Exatamente. e por nascer, sim. Portanto, há aqui este percurso, há aqui esta intrusão entre este conhecimento do teu pai com a tua mãe, o namoro normal, não é? Sim. Aqui com algumas problemáticas à mistura. Sim, isso, pronto, agora se queres ir por aí, pronto, e para falar diretamente da coisa, eu sou filho de 2 toxicodependentes, tanto o meu pai como a minha mãe eram toxicodependentes, sempre com problemas de dependência, alcoolismo, etc. E eu nasço neste limbo. Turbilhão, não é? De aventuras e desaventuras, onde depois, obviamente, os meus avós paternos, neste caso o Sr. Jacinto e a Dona Augusta, acabam por ser as minhas referências e os meus alicerces. Sendo que tu tens muitas memórias do teu pai, tu contas muitas vezes isto, não é? Sim.
do teu pai te ensinar a nadar, do teu pai... Sim, toda essa vivência, a ligação com Não houve salir... aqui um desapego total. Não. Toda aquela vivência de sair, das férias, da proximidade com a natureza, de aprender a nadar, como tinhas dito, de todas essas coisas sempre houve e apesar de, pronto, não ter sido uma coisa, o que chamemos normal, para o crescimento de uma criança vá normal, não sei se pode dizer assim, se não, mas sim. Apesar que, como eu já disse, obviamente as maiores referências que eu tive foram os teus avós. ou alicerces que eu tive foram os meus avós. Pronto. E tu acabas por crescer aqui na Laja, do Sr. Jacinto. Nascer, praticamente. Como o meu avô, como o meu pai dizia, antes de nascer eu já cá vinha, em duas partes, porque a minha mãe chegou também, inclusive, a trabalhar aqui, o meu pai também trabalhava aqui com o meu avô, e antes de nascer já cá vinha. E depois, obviamente acabei por passar toda a minha infância, toda Que memórias é que tu tens aqui da Laja, em pequenino? tantas... Que acabaram por ser as melhores da tua infância? Sim, de certa maneira, sim. Obviamente, uma pessoa acaba, sendo que os meus avós foram a minha referência, era quem me criava, basicamente. Eu acabei por passar aqui grande parte da minha infância e da minha adolescência, etc. Não é? Claro. E esta loja faz parte também de mim, não é? De tudo o que eu aqui passei, de bom, de mau, do que fosse, não é? Mas sim, isso sem dúvida, esta loja, e se calhar uma das razões desta loja hoje se chamar, e deste projeto se chamar Sr. Jacinto, é essa, é a referência e esses valores que eles me passaram terem ficado bem presentes e este nome e esta referência vem quase em termos de homenagem ao que era o Sr. Jacinto, não é? Enquanto pessoa, enquanto profissional? Sim. As duas partes, sim. Entretanto, vais para a ESAD? Pronto, antes disso, acho que há vários pontos de cerneira aqui. Então vá, vamos lá, para nisso. Em 1999, quando eu tinha 15 anos, o Sr. Jacinto morre, o meu avô, e passado pouco tempo, ou seja, quando eu tinha cerca de 16, mais coisa, menos coisa, eu começo a viver sozinho, praticamente. Em Salir? Em Salir, sim. Não era o teu a viver pai sozinho. Vivia aqui nas Caldas? Sim, não era sozinho. Pronto, obviamente estava numa casa que era dos meus avós, mas vivia sozinho. Pronto. Claro. Isto com que idade? 16, não é? Sim, cerca de 16 anos. Que me trouxe tudo o que podia trazer de bom e podia trazer de mau, não é? Uma pessoa com esta idade a viver sozinho, obviamente traz uma maturidade anormal em certos pontos, não é? Em fatores de decisão, em várias coisas, mas também traz coisas más, obviamente, não é? A liberdade e quase a anarquia, não sei se pode chamar assim, de fazeres o que te apetece, à hora que te apetece. Exatamente, quase. Obviamente com as minhas responsabilidades, nunca falhei na escola, nunca sempre tive bem presente que era o meu objetivo formar-me e seguir um percurso académico. Mas, pronto, obviamente isso trouxe o que de bom e o que de mau podia trazer. Mas o que é que ficou mais presente? Sei lá, o que é que ficou mais presente? Ficou isso. Eu diria, sendo casada contigo e mãe do teu filho, do nosso filho, eu diria que ficou o melhor. Não é? Até porque eu hoje em dia olho para ti como pai
E... Sim, mas eu posso enumerar aqui já, de repente, posso enumerar já aqui uma ou duas que tu vais achar logo mais. Por exemplo, o fator da organização, da arrumação, etc. Pois, Que isso... tu ainda hoje... ralhas e referes, que sempre foi uma falha minha e que se calhar é consequência de eu ter começado a viver muito cedo. Mas lá está, eu ter começado a viver muito cedo, sozinho, trouxe-me uma maturidade que não era normal, pelo menos para quem estava à minha volta da mesma idade, não é? Era muito fácil tu te perderes naquela altura. Completamente. Ainda por cima tendo uma referência, tendo duas referências, como tinhas pai e mãe. Podia ter acontecido... Fácil, sim. Agora o que eu também acabei por sentir desde muito cedo, e lá eu ter dito que um dos pontos-chave, cerneira, aqui foi, um deles, primeiro, foi o falecimento do meu avô, em que eu começo a sentir que eu tinha que ser a âncora do que restava da família, não é? Porque se não fosse eu a agarrar, de certa maneira, a agarrar no barco, o barco ia ao fundo, não é? Claro. Fosse pela minha avó, já Claro. idosa, com todas as necessidades que tinha. De cuidados, já. Fosse pela parte do meu pai, também a precisar dos cuidados inerentes à situação, não é? E daí, eu desde muito cedo ter sentido que, tem que ser eu, não é? Tem que ser eu e tenho que me calhar... E isso ainda hoje te pesa? Claro. Não estamos a falar da realidade de hoje em dia, estamos a falar da realidade daquela altura. Pesa, e depois tu já estavas a pegar na ESAD e eu queria pegar um bocadinho atrás justamente para referir esta parte. Após esse, começo a viver sozinho, etc. Continuo o meu percurso académico, sempre ligado às artes, muito por influência, obviamente, também dos meus pais, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, muito ligados às artes, direta ou indiretamente. E faço o secundário em artes e depois realmente, entro na ESAD. Que eu ainda hoje considero como provavelmente terá sido a minha salvação, entre aspas. Porquê? Porque me deu um foco, deu-me um foco, Nessa altura temos que enquadrar, nessa altura o teu pai estava na loja. Nessa altura, após o falecimento do meu avô, o meu pai mantém-se na loja, continua a gerir, se pode assim dizer, a loja. Que era possível. Dentro daquilo que era possível, continua a gerir a loja. Eu entro na ESAD e, como eu estava a dizer, e a ESAD acaba por me dar um foco. Porquê? Ao fim e ao cabo, e era uma coisa que eu também gostava de referir, era a criatividade para mim, antes de mais, sempre foi um escape. Ou seja, quando eu tinha um problema, quando tudo à volta estava mal, ou estava menos bem, ou estava... Ou a desabar. O que fosse, a criatividade para mim era o meu mundo. E era ali que tu Exatamente. Era onde eu buscar algum um refúgio. Era um refúgio. Era... Fosse ela o que fosse... Vítor, isto é uma coisa muito descontraída, portanto, como estamos numa conversa, trazes-me ali o meu chá, amor, se faz favor, está ali em cima. Obrigada. Sempre foi um escape desde muito novo. Tal como nós já falámos inúmeras vezes. Obrigada, querido. Obrigada. E eu desde muito novo sempre tive propensão para, talvez não lhe gosto de chamar de criatividade, porque a criatividade
sempre esteve lá, mas é uma coisa um bocadinho mais tardia, um bocadinho mais à frente, mas sempre fui aquele miúdo de gostar de montar, desmontar brinquedos, bicicletas e talvez, se calhar, noutra vida tivesse dado um bom engenheiro. Como tive estas vivências, deu para seguir outra área. Pronto, a partir daí... Sim, mas tu não tu és formado em design industrial, mas tu não integras o curso de design industrial. Sim, pronto. Depois, quando de facto entro na ESAD, porque eu na altura, quando estou no secundário em artes, a minha ideia inicial e o que eu gostaria na altura, que eu tinha gostado na altura, era a arquitetura. Mas lá está, com todas estas questões... Primeiro envolvia ires para fora. Não, nem era a questão. Inicialmente envolvia eu ser um aluno muito mais aplicado e ter, outro tipo de referências e até de notas na escola para poder depois entrar em arquitetura, que não consegui e agora fazendo um rewind, olhando para trás, ainda bem. Mas a minha ideia, quando eu estou em artes no secundário, era de facto arquitetura. Repito o 12º, consigo depois uma vaga para artes plásticas na ESAD, onde faço o primeiro ano de artes plásticas, que Gostaste? A meu ver que correu bem, que eu gostei, mas que não me preenchia. Não te enchia as medidas? Não, se me perguntares porquê, não te sei explicar bem, se calhar pela ambiguidade das artes plásticas, não sei, eu precisava de algo mais concreto. Surge uma vaga, quando eu acabo o primeiro ano de AP, de artes plásticas, já me tinha inscrito para a escultura, para o segundo ano, mas surge uma vaga em design industrial, eu mando uma carta ao diretor, toda pomposa, etc, a explicar a situação e consigo ingressar em design industrial. E pronto, e a partir daí foi fixe. Foi a vida a acontecer. Foi fixe. Foi. Fixe. Foi porque o design industrial basicamente era o que eu precisava. Claro. Ou seja, o curso em si era o que eu precisava, porque deu-me uma ligação que eu já tinha, mas que acabou por se estreitar e acabou por... aliás, eu fiz questão de que ela se estreitasse e que aumentasse, a ligação aos materiais, a ligação à matéria, a ligação à oficina, ao saber fazer, ao criar. Pronto, eu sempre tive muito mais distante do computador e da parte informática. Muito mais perto da matéria. Da matéria em si. E a ESAD e o curso em si possibilitou-me isso, porque é como eu costumo dizer, enquanto se calhar muitos meus colegas passavam horas em frente ao computador, eu passava horas a chatear os responsáveis da oficina, porque queria ir para lá trabalhar e porque queria ir para lá fazer coisas e etc. Bom, mas avançamos aqui um bocadinho. Sim. Nós conhecemos, pai, sei lá... as pessoas vão dizer assim, 13 anos, este pessoal não bate bem, não é? Porque nós efetivamente não temos a certeza absoluta em que ano é que nos conhecemos. Sim, fins de 2012, pronto. Princípios de 2013. E eu estou a trabalhar na distribuição nessa altura, pronto, Staples, e tu estás na loja. Sim, porque depois após acabar o curso, ainda por cima apanhei ali a fase de transição de Bolonha, que o curso de 5 passou para 3 e depois, se nós quiséssemos ficar lá mais um ano, ficávamos, etc. E depois eu acabei por ficar mais um ano. Acabei o curso
e tive ali uma fase de 2 anos, mais coisa, menos coisa, que andei a trabalhar em diversas áreas criativas, na área da publicidade, decoração, etc., que me deram alguma trimba, também para perceber o mercado de trabalho, etc. Mas acabas... Mas que não te identificavas? Não me identificava e não... Porquê é que tu vens parar à loja? Lá está, porque como falámos anteriormente, eu sentia que tinha que ser a âncora desta família. Ou seja, isso logo à partida não me deixava... Deixava, eu podia fazer o que eu quisesse, mas eu a mim próprio não me deixava... A tua consciência. A minha consciência não me deixava sair daqui para ir trabalhar, para ter uma experiência... lá fora, trabalhar... Tens pena de não ter acontecido? Tenho, por um lado tenho, obviamente, porque sei que isso me ia enriquecer a nível profissional e pessoal. Mas também não te pegas nada a isso? Não, porque a vida é o que é e se calhar se isso tivesse acontecido, se calhar não nos tínhamos conhecido e se calhar não tínhamos realizado este projeto, não é? Mas pronto, lá está. Após ter trabalhado aqui e acolá, ter andado a trabalhar de freelance, etc., nas mais diversas áreas criativas, tentando sempre ser em áreas criativas, nunca fugindo disso. Vejo cada vez aqui a loja, ainda no formato anterior, a degradar-se mais. Água abaixo? A ir por água abaixo e toma a decisão, pronto, de agarrar no negócio, no espaço, até com a intenção de ganhar alguma experiência, o que é isto de gerir um comércio, uma empresa, porque a verdade é esta, é que e aqui em tom de crítica ao nosso ensino superior, principalmente, tu sais de um curso superior com zero preparação para o que é o mercado de trabalho, seja a nível de gestão, seja a nível de empregado, ou de trabalhar por conta de outro. Claro. E depois esta fase aqui em que eu agarro, estamos a falar ali sensivelmente em 2010, pronto, porque depois lá está, pois é outro ponto de charneira que estávamos a falar, que é, morre a Dona Augusta, a minha avó, mulher do Sr. Jacinto, e depois aí eu vejo realmente, pronto, isto agora sou eu e o meu pai. E depois mais tarde a minha mãe também vem para as Caldas, e eu vou ter que agarrar nisto de uma maneira ou de outra, e venho para a loja com principalmente 2 objetivos, com o objetivo primeiro de realmente ganhar alguma experiência, de perceber realmente o que é que estamos a falar, de como é que se gera um negócio, o que é o IVA, o que é faturas, o que é pagamento, o que é... Pronto, tudo o que envolve a gestão comercial e por aí afora, e sempre com a ideia de fazer algo mais do espaço onde eu nasci, onde eu cresci. Claro, pronto. Claro. Conhecemos, não é? E pronto, e depois é o que está à vista. E depois é um dia que chegamos a casa e falamos e dizemos assim, ok, ou fechamos portas, ou então falamos com os nossos senhorios. Exato. E desde já, muito obrigada à família Salles Henriques, à Margarida Araújo, ao avô da Margarida, que já não está, para quem o Sr. Jacinto trabalhou tantos anos, mas principalmente à família que acreditou no nosso projeto, não é? Que foram muito nossos amigos, e eu acho também nós deles,
por tudo aquilo que fizemos Claro. deste espaço, mas não seria possível de outra forma, forma. não haver aqui um entrosamento das partes. sim. E um grande bem-aja, muito obrigada. E, portanto, chegámos a casa e tu eras vamos embora. e tu eras o homem mais infeliz do mundo, porque tu chegavas a casa, pá, e a coisa de estar atrás do balcão matava-te todos os dias. E eu pensava assim, já vivíamos juntos, não é? Sim, já vivíamos juntos. Sim. E eu pensei assim, isto não vai resultar, ou ambos pensámos e conversámos, isto não vai resultar para nenhuma das partes. Obviamente o formato da loja, no formato em que estava, não ia funcionar muito mais tempo, não é? E nem era esse o meu objetivo, tal como eu estava a dizer, eu não venho... Porque tu já tinhas a ideia muito bem concebida, que era, tu já sabias o que é que querias fazer. Só precisavas de arranjar o caminho. Porque esta questão das madeiras, tu já sabias o que é que querias fazer, tu já sabias o que é que gostavas, não é? Mas isso desde muito cedo, tal como eu estava a dizer, eu desde muito cedo, que a criatividade sempre esteve ao meu lado. Agora... Sim, mas sabias que a loja podia servir de mostra, não é? Pronto, para aquilo isso, que tu... mas isso era só a base da ideia, Claro. ou seja, e tu e depois tudo o que foi acontecendo, à medida que fomos delineando o projeto e à medida que fomos desenvolvendo as ideias, etc., tem alguma coisa a ver com a minha ideia base, mas não, a minha ideia base era uma ideia, ou seja, até chegar ao ponto onde estamos agora. Sim, mas isso pronto, é muito se me dissessem há 15 anos atrás que eu ia estar aqui neste pátio a gravar um podcast contigo, a explicar a minha história de vida e a falar dos meus pais, provavelmente eu diria, estás maluco, com certeza. Ok, avançámos. Sim. Sim. E repito, nosso obrigado aos senhorios desta loja, aos donos deste edifício, por nos terem dado esta oportunidade e que por muito mais tempo cá continuaremos, se Deus quiser. Eu nem sei o que é que... Porque assim, não há muitas perguntas para fazer. Há coisas para contar. Pronto, isto tem sido um percurso. Eu acho que este podcast tu podias fazê-lo sozinha, porque todas as perguntas que tu estás a fazer, tu sabes a resposta. E, aliás, tens muito mais jeito para a comunicação do que eu. Não, mas diz-me lá. E esta é que é a realidade. Nós não nos arrependemos de nada, apesar de pá, isto tem sido uma roda viva, a nossa vida. Sim. Não, mas isso é como nós costumamos dizer. Isto não é um mar de rosas, nem nada que se pareça. Trabalhar junto, até, eu acho que nós temos muita facilidade temos que dividir nisso, em dois, não é? temos que dividir em dois pontos. O lado pessoal e o lado familiar e o lado do negócio. O lado do negócio, pá, felizmente temos sabido aguentar e com todas as adversidades que temos passado, e depois mais a parte familiar, todas as adversidades que também nos têm causado e que temos sabido contornar e resolver. Agora, é como estavas a dizer, estamos cá, continuamos vivos, às vezes, e é para continuar, sim. Em 2016 acontece a melhor coisa da nossa vida. Sim, não programado, aconteceu. Sim, o António. Vem o António, não é? Em quanto tempo é que vamos, pessoal? Está há 28 minutos. Obrigada. De nada. Vem Com o o António, mesmo nome do Sr. Jacinto. com o mesmo nome do Sr. Jacinto e do meu avô. Exatamente. António Luís. Exatamente. O meu avô chamava-se Luís, também já não está cá, não é? E também tem sido aqui a nossa inspiração para continuarmos, Essencialmente. não é? Essencialmente, sim, é isso. Sim. Não é? Então não é? Sim. Porque a questão é, quando nós, e voltando um bocadinho atrás, quando falámos deste projeto, quando começámos a pensar em nos atirar para este projeto... Temos mais uns doidos em Portugal que vão trabalhar por conta própria. Pronto, aí eu já ia chegar, mas a ideia também era darmos outro tipo de qualidade de vida
e não estamos a falar de dinheiro, não estamos a falar de presença, de estar com ele, ou seja, porque trabalharmos os dois em conjunto, termos este negócio em conjunto, permite-nos estarmos mais próximos também do nosso filho, não é? Claro. E isso foi também na altura ainda não falando em filhos, mas tendo uma independência diferente do que trabalhar por conta, por conta de outro. Se calhar inocentemente na altura, porque se soubéssemos o que sabemos hoje, teríamos feito a mesma coisa, mas não teríamos esta visão, não é? Porque trabalhar por conta de outro, trabalhas das 9 às 7 e vais-te embora. E fechas a porta. E fechas e aqui a nunca porta. há um fechar de porta. E aqui nunca há um fechar de porta. Para o bom e para o mau. Pronto. Para o bom e para o mau. Mas que isso nos permite estarmos mais próximos dele, estarmos mais presentes. E nós os dois E mesmo. estarmos mesmo mais que às tempo vezes juntos. falemos 50 vezes ao telefone e eu já esteja farta de te ouvir, não é? Igualmente, mas faz parte. Mas sim, acho que sim. Acho que, apesar de todas as adversidades que temos passado, tudo tem valido a pena e está a continuar, está a valer a pena. Fala-me lá um bocadinho de design das tuas peças e eu acho que finalmente, e passado aqui alguns anos, 6 anos, estamos a falar de 6 anos, sendo que temos que pôr na equação que 1,5 foi para esquecer, não é? Como se fosse 1,5, 2... Se calhar mete o dobro. Exatamente, sim. Mas pronto. Hoje em dia, o Samuel Jacinto, enquanto designer, não tem nada a ver com o Samuel Jacinto de há 6 anos atrás. Tal não é? como daqui a 6 anos não terá nada a ver. A qualidade É um processo. É um processo. Das tuas peças, a forma... Mas eu sei de onde é que vem isto, são muitas horas... a estudar, muitas horas, portanto isto requer muito trabalho e as pessoas às vezes dizem muitas vezes, porque ele tem muito jeito, e o jeito, isto não vale a pena termos muito jeito se depois não trabalharmos para o aprimorarmos. É uma dedicação. É uma dedicação muito grande, eu sei, eu vejo porque eu vivo contigo e portanto... Pronto, e tu melhor que ninguém sabes obviamente o tempo que eu passo, seja a pesquisar, seja a desenhar, seja a ler, e acho que, como eu estava a dizer, é um processo, ou seja, nem sou, seja como pessoa, seja como designer, não sou o mesmo designer que era há 10 ou há 15 anos atrás, tal como, oxalá daqui a 10 anos, vou ser um designer completamente... Tu já estás a fazer exatamente aquilo que tu queres? Eu acho que ainda não. Nunca... Ou nunca vais estar? Não, porque isso ainda há uns tempos, com uns amigos, estávamos a falar disso. Tu quando te sentes confortável e dizes assim, não, agora eu estou a fazer o que quero, ou estou... Acabou. Acabas por te acomodar e o teu processo criativo e a tua vontade acaba por desvanecer. Ou seja, eu por mim falo, pronto, não quero generalizar, mas eu nunca estou satisfeito. Ou seja, eu sempre quero criar, quero experimentar, quero inovar dentro, obviamente, de todas as condicionantes de produção claro. que existem, não é? Porque não estamos a falar, e isso também foi um conceito que eu quis deixar bem claro para comigo até, lá está, e como estavas a dizer, o Sr. Jacinto também nasce um bocado daí de não ter que depender de um processo industrializado e ter que depender de grandes empresas para produzir a minha peça, etc. Mas obviamente isso traz o seu lado bom e o seu lado mau, não é? Claro. Também traz muitas, de certa maneira, traz-te algumas contrapartidas e traz-te algumas restrições a nível de produção. Mas depois aí, aliás,
eu às vezes até gosto mais, não gosto muito do termo designer, porque designer às vezes é outra coisa, ou hoje em dia chama-se outra coisa, a meu ver. Eu sou mais um criador de soluções. E tenho sido, seja nas minhas peças, seja na vida. E a questão, acho que o termo criador de soluções é giro porque, voltando ao processo criativo, eu quando idealizo uma peça, muitas vezes depois tenho que andar à guerra ou a tentar Não, é perceber, mesmo à guerra. É mesmo à guerra. como é que produzo e como é que vou produzir aquela peça. Que obviamente se estivesse dentro de uma grande infraestrutura, se estivesse dentro de uma fábrica, isso obviamente não acontecia. Eu desenhava e mandava fazer, que era coisa que eu também nunca era capaz, porque eu desenho e faço. Claro. E estou dentro de todo o processo, desde a idealização até, pronto, neste caso, à venda, mas a venda... Obrigada, a venda já és tu que te ocupas mais dessa parte. Mas sim, até porque no ateliê muitas vezes eu gosto mais do processo até chegar à peça do que propriamente da peça final. Ou seja, o resolver e chegar à solução, como é que eu vou produzir aquilo, como é que vou fazer certo e determinado tipo de peça, como é que eu vou... e depois criar toda ali uma ginga-joga, um gabarito, para estar a falar em termos mais técnicos, para produzir aquela peça em específico, etc, etc. Tudo isso às vezes me dá mais gozo do que propriamente depois a peça... porque depois às vezes quando chegas ao fim, epá, tu já viste a tua peça na tua cabeça, já viste aquela peça na tua cabeça 1000 vezes, percebes? Claro. Porque já sabes como é que ela vai ficar. Agora, o processo de para tu lá chegares, muitas vezes dá-me mais gozo do que propriamente a peça em si final. Depois só realmente quando eu vejo o cliente. E quando vejo o espanto do cliente ou quando vejo o cliente feliz da vida com a minha peça e que adora a minha peça, e aí pronto, é outra parte. Mas sim, durante todo o processo de produção, como eu estava a dizer, às vezes é muito mais giro, muito mais engraçado criar as soluções e toda a guerra que existe ali no meio, do que de veres o produto acabado. Olha, vamos finalizar. Não há pergunta final, porque eu sei a resposta a todas as perguntas. Exato. Há várias coisas que eu quero dizer. Para já, agradecer ao longo destes 6 anos a todos os nossos clientes, a todas as pessoas, e são milhares de pessoas que têm entrado por estas portas adentro e que nos têm felicitado pelo trabalho que aqui fizemos. E isso não paga contas, mas enche-nos o coração. É isso, e tem que encher. Este projeto é como nós costumamos dizer, este projeto não é para nos encher os bolsos, é para nos encher o coração. É para nos encher o coração. Mas dizer que, e mais uma vez referir e agradecer à família Salles Henriques por nos permitir ter sonhado e estarmos aqui. Agradecer a todos os amigos, porque o Sr. Jacinto tem crescido ao longo dos anos, porque se juntou uma comunidade à volta do Sr. Jacinto, esta é que é a verdade. Ganhámos verdadeiros amigos que ajudam nas coisas diárias, no traz e leva, no carrega, não é? Quer dizer, tudo aquilo que acontece aqui é quase uma comunidade de pessoas que faz acontecer. Dava um bom livro. E eu acho que isso é um privilégio. Eu acho que já valeu a pena, porque quando se está solitário na caminhada deve ser muito triste. E se há coisa que nós não estamos de todo é solitários nesta caminhada, pelo contrário. Pelo contrário.
Dizer-te e agradecer-te por estes 14 anos que estamos juntos. Tem sido muito bom. Eu já sabia que ia acabar assim. Tem sido mesmo bom. Pá, porque tu, para além de um profissional brutal, és o meu melhor amigo. És mesmo o meu melhor amigo. És o melhor pai do mundo. Pá, não podia haver pai maior e melhor para o meu filho. E eu voltava atrás e repetia tudo outra vez. Pá, eu só quero passar o resto da minha vida ao teu lado, seja de que forma for. Mais pobres, mais ricos. A contar tostões, com 1000 projetos para fazer, porque temos sempre e temos muitos. Eu tenho uma prenda para te dar. E eu tenho uma coisa para te oferecer que o Vitor vai ali buscar. Sim, eu já tinha, e eu já sabia que ia dar em choro e ia dar para o sentimento e só quero dizer também obrigado. Obrigado pela companheira que tens sido. É isso. Olha, isto é para ti, porque eu acho que este é o nosso propósito. Epá, isto tem um laço... Pois tem, sabes que eu sou muito picuinhas nas coisas. Espera aí. As pessoas, entretanto, deixaram de nos ouvir, estás a perceber, porque pensaram assim, estes gajos são uma seca. Pois. Não estou aqui para estar a ouvir esta gente, já estão para aqui a chorar. Esta se calhar tens mesmo que tirar por cima. Já está. Pronto, e eu acho que tens que mostrar para ali, porque as pessoas obviamente querem ver. Porquê que riscaste o... Não riscou, está escrito por cima, a continuar. Ok. Tens que mostrar. Este é o nosso propósito. Vê-se alguma coisa, não se vê nada. É preciso aproximar. Espera. Isto é o nosso propósito, é a nossa família. E enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Definitivamente. É isto, não é? Obrigada mais uma vez. Eu acho que não me esqueci de dizer nada, nem de agradecer a ninguém, espero eu. Há sempre alguma coisa que falta. E às nossas famílias, também temos que agradecer às nossas Sim. famílias, porque efetivamente também nos têm ajudado e apoiado muito. Seja de maneira for. E temos muitos projetos que hão de acontecer, Sim. felizmente. Vamos continuar. Vamos continuar. E para quem pergunta muitas vezes, mas afinal o que é o Sr. Jacinto? E o Sr. Jacinto é isto. O Sr. Jacinto é amor. O Sr. Jacinto é uma concept store que vende marcas portuguesas e que trabalha com artistas locais ou não. E que tem muito uma parte social e cultural. Somos muito, cada vez mais tentamos ser dinamizadores e agregadores, que eu acho que é muito importante. E, portanto, as nossas portas estão abertas a todos. É isso, não é? Vamos acabar? Vamos. Okay. Claro. Obrigada. Até para a Obrigado. semana.